E se a reencarnação não fosse castigo, nem recompensa, mas apenas um movimento natural da vida do espírito, como a noite que sucede o dia, como as estações que retornam, como o rio que segue seu caminho, até encontrar o março. Há algo em nós que muda de forma, mas não deixa de existir. Uma consciência que atravessa experiências, aprende, amadurece e carrega marcas invisíveis. Hoje eu quero falar da reencarnação sem tom moralista, sem ameaça e sem culpa. Quero falar dela como algo ligado à natureza do espírito, à expansão da energia íntima, ao refinamento do perispírito, à elevação da frequência e ao amadurecimento da consciência. Sim, as qualidades morais importam menos, mas não como discurso bonito. Elas nascem como consequência do espírito que vai se harmonizando por dentro, e para entender isso, precisamos tocar em 3 pontos. 1. O que é o espírito, segundo o espiritismo. 2. O que é o perispírito. 3. E por que reencarnar é necessário quando se fala em evolução real. No espiritismo, existe uma visão que aprofunda muito a ideia de existência. O universo é feito de diferentes graus de matéria e de vida. Não existe apenas a matéria visível, densa, pesada, que tocamos com as mãos. Existe também a matéria em estado mais sutil, uma matéria tão fina que foge aos sentidos comuns. Kardec fala do fluido cósmico universal como um princípio básico do qual derivam as formas do mundo material e também os elementos mais sutis da vida espiritual. E aqui entra uma expressão marcante da literatura espiritista. O espírito é matéria quintessenciada. Isso significa que o espírito não é nada, nem um pensamento solto no vazio. Ele é uma realidade viva, substancial, mas em uma condição tão elevada e sutil que não se mistura com a matéria grosseira. O espírito sente, o espírito deseja, o espírito percebe, o espírito guarda a memória, o espírito carrega uma tonalidade íntima, uma vibração própria. E para que esse espírito se manifeste, se ligue ao corpo e viva a experiência encarnada, ele se reveste de um envoltório intermediário. Esse envoltório é o perispírito. E é aqui que a reencarnação ganha profundidade, porque não é apenas voltar à Terra, é retornar para que o espírito transforme o seu próprio envoltório e aprenda a vibrar de outro modo. No espiritismo, o perispírito é descrito como um envoltório semimaterial do espírito. Ele não é o corpo físico, mas também não é o espírito em sua essência mais pura. Ele é um laço, um intermediário, o campo onde a alma se aproxima da vida material. O perispírito é formado a partir das substâncias sutis do meio em que o espírito se encontra. Por isso ele não é uma peça fixa, ele se molda, ele pode se tornar mais leve ou mais denso, conforme o mundo íntimo do espírito, seus pensamentos dominantes, seus sentimentos constantes, suas inclinações, seus hábitos interiores. É por isso que, na visão espiritista, o perispírito guarda marcas, ele registra tendências, ele preserva impulsos, ele sustenta certos modos de sentir o mundo. Muitas vezes, aquilo que chamamos de personalidade difícil, medo inexplicável, ciclos repetidos. Não é só a história desta vida, é o espírito trazendo consigo um modo de vibração ainda não harmonizado. Quando desencarnado, o espírito tende a permanecer numa faixa vibratória compatível com sua própria condição íntima. Ele se aproxima naturalmente do que lhe é semelhante e se afasta também naturalmente do que lhe é muito diferente. Esse movimento é comum no mundo espiritual, convivências por afinidade,
por sintonia, mas essa convivência muitas vezes não confronta o ego com profundidade. É por isso que reencarnar se torna necessário, porque na matéria o espírito encontra um campo onde ele é tocado pelo contraste, e o ego não consegue se esconder. Existe um ponto belíssimo e ao mesmo tempo exigente nessa visão espiritual. A reencarnação permite ao espírito conviver com espíritos e consciências de vibrações muito diferentes, mais densas e também mais sutis. Por quê? Quando estamos desencarnados, na maioria das vezes, permanecemos numa região compatível com o nosso estado interior. Isso é natural. A sintonia chama, a afinidade aproxima. Mas a Terra não é assim. A Terra é mistura, é encontro, é diversidade vibratória. Aqui, você não escolhe apenas conviver com iguais. Você se vê diante de pessoas que carregam dureza, pessoas que carregam ternura, pessoas inquietas, pessoas elevadas, pessoas agressivas, pessoas profundamente curadoras, pessoas que despertam sua luz e pessoas que despertam sua sombra. E esse contato tem um efeito inevitável. Ele revela o ego. O ego é aquilo em nós que quer ser maior do que o outro, aquilo que quer vencer, aquilo que quer dominar, aquilo que quer ser reconhecido, aquilo que teme perder o controle. Mas quando o espírito é exposto a vibrações diferentes, ele é forçado a aprender algo mais profundo. Harmonia não é ter razão. Harmonia é ter domínio sobre si. A reencarnação vai dissolvendo o ego, não por humilhação, mas por amadurecimento, porque aos poucos o espírito percebe. A vida não gira ao redor de uma vontade individual. O mundo não se curva ao capricho e a paz não depende do exterior, mas do centro interior. E quando o centro começa a se organizar, nasce algo que o mundo chama de virtude, mas que no fundo é o espírito se tornando mais leve. Sabe aquele momento em que algo dentro de você muda e de repente tudo do lado de fora parece diferente? É como se uma chave virasse e a forma como você enxerga o mundo, as pessoas e até a si mesmo ganhasse uma nova luz. É nesse ponto que a moral entra em cena, mas não daquele jeito chato, cheio de regras e julgamentos. Vamos falar de moral como um reflexo da nossa frequência espiritual. Imagine o seguinte: as virtudes, como a humildade, a paciência ou a honestidade, não são apenas comportamentos que a sociedade espera de nós. Elas são, na verdade, sinais de que a nossa energia interior, o nosso campo espiritual está em harmonia. Pensa comigo. A humildade é o que acontece quando a gente deixa de lado o excesso de ego. A paciência não é fraqueza, mas sim uma força serena, a capacidade de esperar sem se desesperar. Honestidade é coerência. É quando o que você pensa, sente e faz está alinhado. E a compaixão é a sensibilidade de perceber a dor do outro sem se deixar levar pelo drama. O perdão, por sua vez, é a nossa libertação de uma corrente pesada que nos prendia a alguém ou a uma situação. Da mesma forma, existem estados interiores que nos densificam, que tornam nossa vibração mais pesada. O rancor nos aprisiona no passado. A inveja nos corrói por dentro, nos fazendo sentir pequenos. O orgulho nos endurece, criando uma barreira entre nós e o mundo. A mentira desorganiza a nossa energia, criando um caos interno. E a crueldade, ela embrutece a nossa percepção, nos torna insensíveis à beleza e à dor. Então sim, as qualidades morais estão diretamente ligadas à nossa evolução espiritual. Mas não como um moralismo de fachada, elas estão ligadas porque, à medida que o espírito evolui, ele aprende a vibrar com mais clareza, com mais pureza,
Um espírito que vibra de forma mais clara simplesmente não consegue mais sustentar o mesmo ruído de antes. Ele vai aos poucos perdendo o gosto pela densidade, pela negatividade. Ele começa a perceber que existe uma leveza, uma paz interior que vale muito mais do que qualquer vitória egóica ou qualquer prazer momentâneo. Isso nos leva a uma questão fundamental: como a gente pode reconhecer a verdadeira evolução? E, mais importante, como podemos fortalecer nosso campo espiritual, nosso perispírito, no dia a dia? No fundo, a evolução espiritual pode ser vista de uma forma bem simples. Um espírito evolui quando ele consegue sustentar uma vibração mais alta, mais positiva, sem precisar fugir dos desafios da vida. Existem alguns sinais bem concretos disso. Por exemplo, você começa a reagir menos por instinto. Você sente o impulso da raiva ou do medo, mas não é mais arrastado por ele. Você consegue atravessar conflitos e discussões sem perder a sua dignidade interior, sem se rebaixar. Você percebe o ambiente ao seu redor, a energia das pessoas, mas não se dissolve nisso, mantendo o seu centro. Você passa a precisar menos de controle e de validação externa para se sentir bem. E, talvez o mais importante, você encontra mais silêncio dentro de você, mesmo no meio do caos. E é aqui que o quebra-cabeça se encaixa e a necessidade da reencarnação faz todo o sentido. Fora do corpo, no plano espiritual, a tendência é que o espírito fique limitado à sua própria faixa vibratória. Ele convive com aqueles que pensam e sentem de forma semelhante. Isso pode ser confortável, mas também pode prolongar o egoísmo e a estagnação por muito tempo. Mas aqui na Terra, não. A vida na matéria nos joga de encontro ao contraste. Aqui, o rico encontra o pobre, o paciente encontra o impaciente, o honesto encontra o desonesto. E é esse contraste que nos desafia, nos provoca e finalmente nos transforma. Sem o contraste, a evolução seria muito mais lenta. Então, como podemos fortalecer nosso perispírito de forma prática? Existem algumas práticas simples, mas poderosas. Primeiro, vigie seus pensamentos repetitivos, são eles que moldam o seu campo energético. Segundo, cuide das suas emoções dominantes. Elas dão o tom da sua vibração diária. Terceiro, respire com presença. Quando você ancora sua atenção na respiração, o corpo acalma e o espírito se organiza. Quarto, reduza os ruídos externos. O excesso de informação, de estímulos e de barulho gera densidade energética. E quinto, haja sempre com uma intenção limpa. A intenção por trás de cada ação é o que sustenta a leveza do seu ser. E talvez, no fim das contas, reencarnar seja exatamente isso. Um longo caminho onde o espírito encontra a vida em suas mais diversas formas, passando por experiências e desafios diferentes, até que ele aprenda, finalmente, a ser verdadeiramente livre por dentro. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo. Você sente que a vida te coloca constantemente diante de pessoas e situações que te provam, que te testam, e você acredita que isso tem um sentido espiritual maior por trás? Compartilhe sua experiência com a gente. Obrigado por assistir e até a próxima.